Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem? Pois é, gente. Vou me apresentar um pouquinho para vocês, mas primeiro eu vou passar na mão. Gente, eu tava pensando em fazer um vídeo, sabe? Falar umas coisas de mim para vocês, né? Umas coisas assim, as coisas minhas para vocês e sobre mim, sobre o meu corpo, o que eu prometi para vocês que eu ia contar sobre os meus defeitos, né? Prometi pra vocês que eu ia falar. Mas aí eu tava aqui, gente, e daí comecei a pensar, sabe? Veio uma palavra, sabe? Uma palavra da Bíblia, que é que fala assim, essa palavra. Em Eclesiastes 3, que fala assim, há um tempo para tudo. Tempo para falar, tempo para estar calado. É o calada, né? Calado, que nem eu calada. E tempo de falar. E eu pensei, nossa, por que será que veio essa palavra? Às vezes a gente tem vontade, né, de falar certas coisas, mas aí parece que Deus faz assim, calma, não é hora de falar ainda. Não é isso, gente, que acontece? Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. Gente, seja bem-vindo ao meu canal. Deus abençoe vocês que se inscreveram. Quem está se inscrevendo, Deus abençoe, seja bem-vinda ao nosso canal. Meu nome é Lorene Dias, que a maioria já sabe, e eu já vou falar a minha idade também, 53 anos. E seja bem-vindo, bem-vinda, Deus abençoe, que vocês gostem dos meus conteúdos e que vocês torçam por mim, ok, gente? Aí eu ia falar sobre isso, mas daí, sabe? Pensei, não, hoje eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre essa palavra, sabe? De vez em quando é bom, né? Eu gosto de falar da palavra. Sobre certos assuntos da vida da gente, né? Vocês, a maioria já conhece um pouco da minha história. Dá pra ver lá no outro vídeo que eu falo sobre a minha vida, sobre a minha mãe, sobre como, né, da minha história, da minha família, do relacionamento da minha mãe, essas coisas todas que aconteceu com a minha família, e eu estou aqui para contar a história da minha vida e da minha mãe. Minha mãe não pôde contar, mas eu estou aqui para contar. Deus me deu esse privilégio de falar sobre isso, sabe, gente? Poder falar sobre a minha vida, sobre as minhas superações, que eu tenho superado. Eu tenho um filho que já é adulto, mas também tem problema de saúde. Não tem epilepsia, mas ele é assim normal, mas tem epilepsia, gente. Mas é um homem normal, sabe? Não tem problemas assim, outros problemas, mas tem epilepsia. E aí eu tenho esse menino com epilepsia e mais umas coisas todas, e fora os meus problemas. Mas tá tudo certo e eu estou vencendo em nome de Jesus. Gente, eu tava pensando, sabe? Eu fui uma menina muito revoltada, sabe? Com o que aconteceu com a minha mãe. Eu era muito revoltada. Que meu pai não me assumiu, né? Aí minha mãe ficou sozinha para me criar. E graças a Deus apareceu um homem na vida da minha mãe e assumiu minha mãe, assumiu eu, né? Através da minha vida, acho que daí ele chegou na minha mãe.
Mas isso é uma, uma história. E ele, eu acho que mais ele usou o pretexto, né, para dizer que queria cuidar de mim, para casar com a minha mãe, que ele gostava muito da minha mãe. E casou com a minha mãe, me cuidou, e com todos os problemas de saúde, e cuidou de mim, tudo. Mas depois eu fui saber da minha história, de como que minha mãe, como do meu pai e da minha mãe, né? E eu fui saber da toda a história, eu fiquei revoltada, sabe? Teve uma época da minha vida que eu era revoltada. Revoltada com as coisas, revoltada com a vida. Dei muito trabalho para minha mãe. Fiz a minha mãe chorar muito também, porque não obedecia, fazia coisa errada. E não sei se você tem um problema na família, não sei, conheço vocês lá do outro lado, vocês estão conhecendo um pouco da minha história, mas eu depois tenho aprendido, né, a duras, como que fala, duras penas da vida. E eu era muito revoltada, sabe? E eu me lembro, gente, que eu fui numa a minha mãe, eu fui trabalhar numa casa, assim, não era casa, era uma lanchonete. Gente, eu fui trabalhar naquela lanchonete, mas eu não sabia que era uma casa assim eu não sabia. Eles levavam as meninas lá e tal. E eu entrei lá para trabalhar, tudo. E era meio camuflado as coisas lá, sabe? E eu lá. Não, mas eu não cheguei a fazer nenhum programa, não. Mas eu comecei trabalhando lá na lanchonete, ajudando a limpar e tudo, sabe? E eu nunca me esqueço disso, sabe? Que às vezes Deus manda pessoas no caminho da gente para ajudar, né? Eu nunca me esqueço disso. E hoje eu me lembrei disso, das coisas que acontecem na minha vida, que aconteceram. E eu lembro que eu estava lá, né, servindo, fui servir, era de manhã cedo, e eu já estava lá, acho que uma semana mais ou menos. E minha mãe nem sabia que eu estava naquele lugar, porque minha mãe não. Eles chegaram e falaram para minha mãe que ia levar eu para trabalhar essas coisas, né? Eu era bem menina ainda. Eu tinha acho que uns 15, 16, por aí, 16. Né? Eu tinha uns 14, 15, quase 15 anos. Mas eu fiquei lá, acho que só umas 2 semanas. Só. E aí eu fui servir as mesas. E servi a mesa lá, né? E ele foi tomar um café. Ele era um jovem. E eu lembro disso, nossa, parece até que, né? Pra ver como. Eu não sei nem por que eu tô falando isso, mas me lembrei disso e vou contar um pouco disso. E aí ele me viu que eu tava assim, né? Eu tava. Gente, eu tava com uma saia assim, bem. Como que fala? Curta. E aí eu tava com uma saia curta, né? Uma blusinha bem escandalosa, né? Sabe como é que é, né? E ele me viu lá, e eu, imagina, né? Super jovem. Ele me viu e eu acho que ele devia ser cristão. Eu acho. Eu acho que ele devia ser cristão. Aí ele olhou pra mim assim, e eu lá servindo aquelas pessoas da lanchonete lá. Eu não sei se eles estavam me treinando lá, o que eles estavam pretendendo. Eu já passei por isso, gente, por isso que eu tô falando isso. E aí eles estavam lá me ensinando como servir as pessoas e tudo. Eu não vi lá programas assim, mas eu acho que acontecia depois lá, com mais tarde, né? E aí ele me viu lá e falou assim pra mim. Gente, ele falou bem assim. E eu lá naquela situação, gente, que eu tive que sair de lá corrida. Teve uma pessoa que me ajudou a sair de lá. Eles não chegaram, eu saí de lá escondida daquele lugar. Ele chegou e olhou para mim assim, com certeza ele era cristão. Porque às vezes Deus usa essas pessoas, né? Ou para ajudar, ou para, sei lá, por que Deus permitiu tudo isso na minha vida. E aí ele olhou para mim assim, né? Eu daqueles estados lá, aquelas roupas esquisitas. Olhou para mim e falou assim para mim: "Você é muito bonita para estar nesse lugar." Falou assim: "Aqui não é o teu lugar."
Sabe, aquela, não sei, porque às vezes a gente pensa, né? Deus usa as pessoas, como Deus usou aquele jovem lá para falar aquilo para mim. E aí eu não falei nada, não respondi nada, ele pegou, levantou, foi embora, não falou mais nada, só falou isso. Aqui não é o teu lugar. Falou aquelas palavras para mim e virou as costas e saiu. Daí eu até fiquei bem assim, eu falei, nossa, até fui lá fora, eu falei, nossa, que estranho esse rapaz falar isso. Aí daí ali uma semana aconteceu algo lá, e eu tive que sair de lá. Uma pessoa me tirou de lá. Gente, diante de Deus eu tô falando isso. Por isso que às vezes a gente tem que reparar bem nas coisas. O que a gente vai... Qual a gente tem que olhar mais pelas meninas e tudo, essas coisas todas. E aí aconteceu que daí a pessoa me tirou de lá, me levou para um ponto de ônibus escondida. Aí eles foram atrás de mim com o carro todo. Graças a Deus não aconteceu nada comigo. Ele me conseguiu, um senhor lá, conseguiu me tirar de lá. Pegou e me levou. Não, aqui não é teu lugar, e pronto, me tirou de lá. Não era casa de... Aparentemente não era casa de prostituição. Mas era uma lanchonete que disfarçadamente era... Eu estou falando isso, gente, porque isso aconteceu comigo. Eu ia falar sobre a minha vida, né, o meu corpo, os defeitos do meu corpo. Mas eu resolvi falar sobre isso, né? Deus sabe que eu estou falando da minha história, da minha vida. Então, para quem quem está chegando agora, eu já passei por tudo isso. Eu já enfrentei esse tipo de coisa. Graças a Deus, eu não fiquei nessa casa. Eu saí de lá, né? Que aquela pessoa me tirou de lá. Foi um senhor que me tirou de lá, me deu dinheiro para passagem, para mim voltar para casa da minha mãe. Eu era uma menina, uma mocinha. Eu passei por tudo isso, gente. Mas eu estou aqui, graças a Deus, por certo, Deus tinha um plano na minha vida. Não queria que eu fosse para esse mundo, aí esse mundo que você já sabe do que eu estou falando. Deus tinha um plano, aí e depois eu tive um filho, daí depois eu já conheci o pai do meu filho, já fomos morar junto, aí eu engravidei, e hoje eu tenho um filho, sou mãe de família, e eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida, porque Deus não me deixou. Eu creio que foi Deus na minha vida, não me deixou ficar naquela vida, sabe? De prostituição. Tá certo que eu me envolvi com pessoas assim, pessoas... Eu já falei sobre isso, né? Já tive relacionamento com pessoas assim, mas graças a Deus, Deus me deu uma oportunidade de ter uma família, de ter um filho. Eu já tenho um filho que, tudo bem que tem epilepsia, mas é um filho maravilhoso, inteligente, super inteligente, que sempre falou para mim. Eu sempre gostei de fotografia, gente. Tirar fotografia, eu adoro tirar fotografia, adoro, sabe? Essa parte eu gosto. Eu acho até que eu vou fazer um curso mais tarde, ou fotografia, ou de psicologia. Eu gosto dessa parte, gente. E meu filho sempre falou para mim, mãe, faz alguma coisa por você. Aí eu parei de trabalhar, mas até porque não dá para totalmente deixar ele sozinho. Aí quando um sai, o outro tem que ficar. E eu saí do emprego. E aí ele começou a falar para mim, por que você não abre um canal? Por que você não faz alguma coisa por você? E aí eu comecei a gravar os vídeos para vocês. E eu estou aqui contando minha história, um pouquinho do que aconteceu na minha trajetória de menina. Uma menina super... que eu era uma menina muito rebelde, sabe? Revoltada com a vida, com a situação que aconteceu comigo, com a minha família, com a minha mãe, sabe? Eu não aceitava por meu pai não ter me assumido, sabe? Mas graças a Deus, Deus me deu um padrasto. O meu nome, eu não tive o nome legítimo do sobrenome legítimo do meu pai, mas eu tenho o sobrenome do meu padrasto, que foi uma pessoa maravilhosa, que me criou super bem, e criou minhas outras irmãs, uma pessoa simples, mas que assumiu minha mãe, cuidou da minha mãe, sabe? Então, gente, eu acho que sempre Deus dá uma oportunidade. Como diz ali em Eclesiastes, há um tempo para tudo nessa vida. Há o tempo de você falar,
há um tempo de você estar calado, há um tempo, sabe? Há um tempo para tudo na vida da gente. Então, se esse é o meu tempo de falar da minha vida, das coisas que aconteceram comigo, de como que Deus me livrou, sabe, daquela vida, de coisa errada, sabe? Deus me livrou, usou pessoas para me abençoar, usou pessoas para me tirar da situação difícil. Deus é bom. E eu sempre falo aqui, gente, nesse canal, eu falo muito em Deus. Vocês sabem que eu falo em Deus. Eu sei o que Deus fez, o que Deus tem feito por mim. Eu sei o que Deus já falou lá atrás comigo, sabe, gente? O que Deus já falou comigo lá atrás, usando pessoas, sabe? Em coisas assim que só eu e Deus sabia. Sabe, até de eu ficar grávida com o Gisiel, Deus usou alguém para falar comigo. Eu acredito que Deus ainda fala, apesar de ter muita coisa que está acontecendo aí, que mais parece meninice, né? Mas ainda tem pessoas de Deus nessa terra que falam a verdade, que Deus ainda fala. E eu estou aqui, gente, porque eu sou a prova viva que Deus existe, que Deus é maravilhoso, que tudo tem seu tempo, é o tempo de rir, é o tempo de chorar, é o tempo que minha mãe chorou por mim, porque às vezes eu viajava para longe, gente, meu Deus, eu era terrível. Isso é a verdade. Minha mãe chorava, minha mãe não sabia onde eu estava noutra cidade, com outras pessoas, sabe? Eu fui nesse lugar, se não fosse esse jovem ir lá, Deus usar esse jovem para falar isso para daí a outra pessoa Deus usou para me tirar de lá, pagar passagem para mim ir embora, gente, para me tirar daquela situação, sabe lá Deus o que tinha acontecido comigo, porque o que está acontecendo na terra com as mulheres, está vendo? Esse é o mês das mulheres. Está se falando sobre o câncer de mama, está se falando muito sobre as mulheres que estão sendo assassinadas. Gente, nós mulheres temos valor, a gente deve se valorizar, a gente deve se amar, se respeitar nós mesmos, com que as pessoas nos respeitem. Não é porque a gente está na rede social, não é porque a gente, sabe, é porque a gente tem que ser respeitada. Se a gente se dá o respeito, gente, eu quero falar sobre os meus defeitos que eu tenho no meu corpo, mas eu penso, sabe, porque tem muito, tem pastores que veem o meu canal, e eu, às vezes, né, eu quero mostrar o meu corpo mesmo, para dizer, mas está falando isso, mas não mostrou. Mas, gente, eu penso sobre isso, sabe, eu não quero aparecer aqui, sabe, de um jeito escandaloso. E olha, gente, eu agradeço a Deus por vocês me ouvirem um pouquinho da minha história, dessa menina mulher que eu já fui rebelde, mas que está superando, está vencendo, e vocês também vão vencer, seja qualquer problema, qualquer dificuldade. Deus é maior e Ele nos ajuda a vencer toda e qualquer luta e dificuldade. Ok, gente? Eu ia falar sobre os meus defeitos, mas veio essa palavra hoje, sabe? Há um tempo para tudo nessa terra. Tempo de falar, tempo de estar calado, tempo de falar aquele... Às vezes a gente tem alguma coisa, né? Algum segredo que a gente não fala. E, e aí a gente esconde. Ok, gente? Deus abençoe. Deixa o like, por favor, que você deixando o like, você ajuda. Qualquer canal me ajuda, me abençoa aí os meus vídeos. O meu canal vai crescendo. E obrigado por quem se inscreveu. Deus abençoe. Deus recompense cada um. Deus abençoe e conte comigo. Conte comigo. Deus abençoe cada um de vocês. Ok, gente? Um grande abraço e até mais.